Pessoal, 5 da manhã, preparando para ir para Miami no GC Experience, um evento que a gente foi convidado lá para estar lá palestrando, falar um pouco da nossa história aqui. E acompanhem com a gente porque hoje é dia para você, investidor. Vai ser um dia cheio de investidores aí em Miami. Hoje vai ter a honra de estar falando para alguns investidores que querem dolarizar o seu patrimônio e nós estaremos lá. Acompanhem, vem com a gente segunda a segunda. Estava longa e hoje bora para mais um evento. Daqui Miami é 3h30 e um cafezinho vai ajudar. Tá bom, hein? Tá bom, hein? O título mais bonito. É impossível fazer o impossível acontecer. Todo mundo falou aqui que você disse que eu sou uma íngua jogando bola, é verdade? Nossa, todos eles são mentirosos. Paramos para abastecer rapidão, tomou caminho do Miami GC Experience. Ó que legal, tem gente do Brasil vindo aqui só para esse evento, tem gente aqui nos Estados Unidos também para saber como dolarizar o seu patrimônio. Vai ter lá vários construtores e nós estamos indo representar o Golfo México, o Golfo da América. Então vem com a gente aprender a dolarizar seu patrimônio. E ó, vamos lá que a gente tá em Miami hoje. Bora! Muito feliz da gente estar indo ter esse momento lá no GC Experience. Vai realmente ser marcante por vários fatores, mas você estava falando aí do sonho americano e eu estava refletindo aqui dentro de mim quando foi que isso foi plantado. Eu acho que foi na infância, apesar de eu ter nascido na região metropolitana de Curitiba, Campo Largo, sou campolarguense, eu fui criado no Paraguai, cara. Eu fui até os 10 anos, vivi no Paraguai, todo o meu contexto ali, meu primeiro, enfim, ensinamento foi tudo em espanhol. E eu tinha um amigo praticamente, esse amigo o André, e o André tinha um irmão que morava aqui nos Estados Unidos. E se eu fosse visitar o Felipe da infância, é dizer que deu certo, cara, de vir morar fora. Eu já era apaixonado desde pequeno pelo sonho americano, entre aspas, por causa do Ramon, irmão dele, né, que mandava roupa pra ele, mandava videogame, a gente jogava Sonic, ficava imaginando lá no Paraguai, janela da casa estourada, entrava frio, o André tinha que mijar dentro de casa num balde. E cara, eu creio que Deus tem seus propósitos, a gente conseguiu vir pra cá. Hoje tô vivendo o sobrenatural, porque a gente depende de Deus em tudo, né, cara? Acho que é isso, mano. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar ali, mas do sonho americano, desde a infância eu tinha essa vontade, mas sempre achei que era impossível. Quando vim pela primeira vez, até fiquei só 7 dias de tanto medo que eu tava de tudo, apesar de ter amigos aqui. Mas Deus abriu as portas e fez tudo acontecer, cara. Então eu tô aqui realmente por um milagre. Acho que eu sou o mais sortudo de todas as histórias que eu já vi, porque eu vim aqui primeiro ano, não paguei nenhuma conta, ganhei tudo de graça. Então nada do que eu tenho hoje eu mereço. Tudo eu dependo de Deus e agradeço a Ele de verdade. Então vamos pra lá, vamos falar do que a gente tá fazendo. A gente tem abençoado famílias no Brasil, dolarizando patrimônio e mudando o futuro das pessoas lá do outro lado. Eu acabei de falar que eu vim de Cuiabá, né? A gente indo aqui para palestrar aqui aí em Miami agora, eu lembrei de uma coisa específica que marcou muito a minha infância. A minha mãe fazia bolo e a gente ia vender, tipo, na rua, sacola mesmo, né? Quem vê hoje não lembra disso. Só que uma coisa que me marcava muito na infância é que eu tinha 9 anos, 12 anos, de 9 aos 12. E eu, toda vez que eu ia vender um bolinho, vender algo, as pessoas falavam assim, nossa filho, falava assim, filhão, falava lindão, ou falava assim, menino, continua, você é um espelho, eu queria que meu filho fosse assim. Um dia vai dar tudo certo, né? Eu fico até meio emocionado de falar, porque deu certo, entendeu? E hoje eu moro nos Estados Unidos. Eu sonhava com a minha mãe, eu sonhava com a minha mãe, falava, mãe, um dia eu quero ser igual o Riquinho, eu quero morar
de frente eu quero ter uma montanha-russa em casa. E hoje eu vejo fogos da Disney na frente da minha casa. É muito bom isso. E eu não queria estar chorando, mas é engraçado. Porque Jesus é bom. Eu só queria falar pra vocês, emocionado mesmo, não é pra estar chorando agora. É que é um coração de gratidão mesmo, porque eu nunca sonhei em viver o que eu tô vivendo hoje. E eu sempre falei, até falo pra todo mundo, um dia, que tá perto esse dia, a gente vai estar em vários lugares, como a gente tá indo em Miami agora palestrar, e vamos perguntar como vocês chegaram lá. Foi com muito esforço, foi com muito choro, foi com muita alegria, mas teve um fator principal. Foi porque eu tenho um favor de Jesus. Foi porque Deus me escolheu. Foi porque, se eu posso falar uma coisa, foi por causa dele, é por ele. E eu vivo por ele. E hoje eu estou muito grato. Desculpa meu choro mais uma vez, mas é só para falar que vale a pena você lutar pelos seus sonhos. E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, indo palestrar para brasileiros, e hoje eu ensino brasileiros a investir fora do país, mudando histórias, mudando família, fazendo com que as pessoas façam dinheiro aqui. E, cara, daquele menininho lá com 9, 12 anos, com sacolinha, vendendo bolo, hoje está aqui nos Estados Unidos, palestrando para o mundo. Isso não tem preço, é só Jesus. Para as pessoas saberem um pouquinho mais, hoje o evento tá vindo gente do Brasil para cá, para aprender como valorizar o patrimônio, né? Então hoje vão ter construtores que constroem a Flórida inteira. Então tem desde pessoas que já construíram mais de 2.000 casas aqui, de médio, baixo, e tem pessoas que são de baixo padrão, tem pessoas que constroem casas de alto padrão, tem pessoas que constroem aqui, ou estão construindo, brasileiros construindo na Flórida, né, vamos dizer assim, fazendo o real estate acontecer. E com pessoas aqui que constroem multifamilies, constroem prédios aqui, vão ter bancos hoje lá. Então, e nos chamaram para nós representarmos aí a parte do Golfo da América, do Golfo do México, né? Que quando lembram de SIG, lembram de Golfo do México, Golfo da América. Então a gente está indo lá para mostrar um pouco mais sobre terrenos também. O Gilberto ligou, cara, vou fazer um evento, vai ser focado para investidores, algo bem seleto mesmo. E eu quero que vocês vão lá e falem do que vocês estão fazendo, né? Mostrem mesmo qual que é a rentabilidade, qual que é o atrativo de as pessoas investirem lá no Golfo do México, que é hoje o Golfo da América. E a gente está indo lá só para falar mesmo, ensinar o que realmente a gente tem feito nos últimos 3 anos que nós fizemos e temos feito lá, qual que é a projeção para o futuro, de rentabilidade. Brilhar os olhos dos investidores, porque não é só investidores daqui dos Estados Unidos, pessoas do Brasil vieram mesmo para esse evento, né? E tem bancos também nos olhando lá, que querem investir aqui, porque sabe o quão forte é o mercado americano, entendeu? Sabia disso, Paulo? Tem mais alguma coisa para falar? Porque é isso mesmo, lá vai ter banco, são 16 palestrantes, né? Mas são algumas empresas distintas, cada uma em alguns setores. Então são construtores brasileiros, lembrando, todos são brasileiros, que estão vencendo aqui, já venceram aqui na América, então alguns estão há 20, 30 anos aqui, e vão lá passar conhecimento para as pessoas que querem hoje dolarizar. A gente sabe que está no momento de insatisfação política, socioeconômica no Brasil, estabilidade, e em meio a tudo isso está tendo uma fuga de capital muito grande do Brasil para os Estados Unidos, e nada melhor do que você investir em empresas que já quebraram pedra aqui, sabem o caminho e sabem fazer dinheiro aqui com segurança, que isso é importante, tendo rentabilidade em dólar. E isso, muita gente veio para cá, quebrou pedra, estudou, pagou caro para aprender, assim como nós, e hoje está tendo oportunidade aí de estar falando para esses investidores. Vai ser muito legal, quero que vocês acompanhem aí, porque eu vou estar tendo a oportunidade de entrevistar pessoas que, quando nós começamos, eu falava, cara, eu quero ser igual a ele, né? E essas pessoas estarão lá hoje. Então eu vou estar entrevistando. Hoje é legal, hoje nós vamos estar palestrando em um lugar onde nós olhávamos e falávamos, o dia a gente vai chegar lá. E cara, a gente chegou, fomos convidados para estar lá. Isso é muito divertido. Vamos lá, mais uma parada.
uma horinha de Orlando. Pra quem não sabe, de Orlando a Miami, 3h30. Estamos chegando lá, vamos com a gente. Ó, o SDR agendou a reunião 9 horas da manhã e o Closer tá aqui pra fechar hoje um terreno pra nós. Mas eu tô falando SDR e Closer, é só pra fazer uma frescura aqui, que no Vigília dos Ovos eu aprendi isso há pouco tempo, que era SDR e o que é o Closer. Só pra falar que a gente é uma empresa de venda e vender é todo dia. Hoje, antes do evento, a gente tá vendendo, ó, atendendo aqui agora. Vamos que vamos, vender mais um. Não, Roger, mas ele vai ser mais missão. Chegamos no estacionamento do hotel, vamos lá ver os bastidores, logo as apresentações começam, vamos que vamos. Galera, aquele tempo aqui muito bom, tá aprendendo muita coisa, até como investir aqui em Miami, a gente tá aprendendo aqui também. E ó, pausa pro almoço e agora à tarde tem muito mais conteúdo pra vocês. Aqui tem de profissão, tem de idade. Vocês podem ver, eu tenho aí, não sou tão novo, tenho 33 anos, mas é uma honra para mim estar podendo falar aqui para vocês do que a gente começou alguns anos atrás. Basicamente, eu quero resumir, ser bem rápido. A gente está aqui, eu creio que fomos colocados nessa posição por causa do nosso propósito. E parece muito subjetivo falar de propósito, mas eu gosto de aos fatos, né? Só esse ano a gente atendeu mais de 20 mil brasileiros, só esse ano, que querem dolarizar patrimônio, tá? Isso tudo por internet. Nós, esse ano, vendemos uma quantidade alta já de terrenos, que quem vai trazer é o nosso showman, o Roger, vai trazer os números, os dados para vocês. Mas isso para vocês entenderem que vocês não são os únicos que estão buscando isso. O brasileiro por si só tem esse clamor, né? Essa vontade, esse desejo de dolarizar em um país onde ele vê segurança política, vê segurança de várias outras maneiras. E acho que um grande ponto que a gente sempre coloca para os clientes é que, cara, aqui nós te asseguramos que o MST não vai tomar nenhuma dessas. E eu quero dar essa... Eu sou prova, não sei se está certo o número ou está errado. Acho que foram 5 mil leads em 3 horas, foi isso? Só de uma campanha foi isso aí. 5 mil leads em 3 horas, né? Assim, a gente tem... 10 do leads em um dia. A gente teve leads que chegaram a bater 6 milhões de views, e então a gente vende muito pela internet, clientes que nem pisam aqui. Então, realmente a gente está aqui para dar o caminho das pedras, conectar com pessoas sérias, com contadores, com advogados de imigração, escutar o brasileiro e resolver o problema dele. Quero dar a introdução aqui ao Roger e dizer que, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Gente, vamos lá, rapidinho. Você pode passar um vídeo para mim, por favor? Gente, com um pedido como esses aqui, que a gente tem atingido milhares de pessoas no Brasil, né, atraído a atenção para os brasileiros. Deve passar para o próximo slide, por favor. O outro também. Esse aqui, a gente já falou, porque eu falo. São os nossos 3 aqui, né? O trio Pagadura, nós temos o Pedro Sturt aqui, que é a cara que aparece em todos os vídeos, né? Ele é o Realtor também, agent aqui. Temos o Felipe, que se apresentou, e eu. Esses são nossos 3 sócios aqui da SIG. Nosso propósito maior como empresa, tá? Só para 2023 nós começamos aqui construindo casas como developer. Eu contratava alguém como o Felipe para construir as casas para os nossos clientes, mas o Felipe nos explicou aqui e tentou falar um pouquinho, mas existe uma série de complicações quando você vai construir em uma cidade que pode haver que tenha furacão, pode passar um furacão aqui, correto? Então tem umas implicações diferentes. Então nós pagamos muito para aprender e aprendemos. Então hoje a gente contrata pessoas, foi muito bom conhecer o Felipe, que tivesse design relacionamento aqui, eu sei que ele faz isso, e nós hoje desenvolvemos áreas, né? E estamos focados em um só
lugar especificamente, que é Port Charlotte, tá? Fica 2 horas e meia daqui, se puder passar para mim o slide, por favor. Por que a gente decidiu investir em Port Charlotte? Vocês conhecem aqui a Flórida? Quem conhece a Flórida bastante aposta aqui, tá? Essa aqui é a costa oeste, tá? Aqui dos Estados Unidos, nós somos a costa leste aqui. Exatamente, a gente está no sul da Flórida aqui, é Miami, e é onde nós investimos em Port Charlotte, que é a costa oeste, que é a costa do Golfo da América. E nós começamos a construir casas, cara, que é a partir de $440 mil o investimento. A gente vendia essas casas por 600, 620, 600 mil dólares. Só que a gente estava tendo uma dificuldade, porque o nosso público de venda é o brasileiro, vocês. Eu tinha que ensinar vocês a valorizar patrimônio com segurança, porque eu sei da estabilidade que a gente está tendo no Brasil, da estabilidade socioeconômica, a dor do brasileiro, e todo mundo quer investir em moeda forte. O que nós falamos? Cara, como vamos atingir? A gente está atingindo só o rico. O cara tem que ter pelo menos 3 milhões de dólares, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais para poder investir aqui. Como fazer com que eles invistam aqui com menos recurso financeiro, com segurança e que tenham rentabilidade? Cara, o que tem aqui que o brasileiro ama? Cara, terreno. Opa, terreno aqui tem uma liquidez mais rápida do que no Brasil. Tá, ponto importante. Agora, quais são os fatores? Vamos ver, checar os terrenos se tem algum problema ambiental, checar os problemas se tem algum problema de inundação, checar os problemas de documentação dos terrenos. Ok, então nós nos especializamos nisso, focamos em terrenos. E esse loteamento que a gente está falando para vocês, tipo, nosso condomínio, ele não é nosso condomínio, é que nós apelidamos ele de nosso condomínio, que hoje nós somos a empresa que mais vende terreno nesse condomínio específico. Tá? Hoje, se fosse para nós criarmos o condomínio, como que nós vamos mostrar para vocês, possivelmente nós estaríamos vendendo terrenos hoje a 50 até 60 mil dólares para valer e fazer sentido para nós. Tá? Porque esse condomínio em Port Charlotte, por que investir em Port Charlotte? Port Charlotte foi criada em 1950, uma cidade relativamente nova, tá? Ela foi loteada para atender um público específico. Qual o público? O americano que mora no norte, o público rico que fica lá em Nova York, New Jersey, Boston, as regiões frias, Chicago, Illinois, regiões frias mesmo. O que eles fazem? Eles trabalham bastante, o metro quadrado é bem caro, é uma região bem fria, e o que eles fazem? Eles querem ter uma casa de veraneio aonde? Na Flórida. Clima tropical, quase cuiabano, só que não é seco, porque aqui é muito quente em julho. Quem aqui já veio em julho aqui? Cara, julho aqui é muito quente, é parecido com Cuiabá. E eles queriam vir pra cá e ficar 8 meses aqui, que é o tempo de frio deles lá. E nos 4 meses de muito calor intenso aqui, eles voltam pra cidade. Tá? Eles voltam pra cidade deles. Então, Port Charlotte foi criado para isso, tá? Literalmente, quem é o que tá lá? 55 anos ou mais. Quem tem mais de 55 anos aqui? Opa, levantou a mão sem querer aqui, ó. Temos um de 55 anos, você que é o mais novo da turma, te contemplando aqui. Mas brincadeiras à parte, lá, quem tá lá? É o público americano, 55 ou mais, público low profile. Diferença de Miami, quem investe aqui. Miami, quem investe aqui, eu devo falar uma comparação, que é um pouco mais ostentação, né? O pessoal aparenta mais. Aqui é um pouco mais de Lamborghini, um pouco mais de mostrar um pouco de quem realmente tem dinheiro, né? Só que lá é diferente. Lá é o ostentação disfarçado, né? Eu quero passar um pouquinho, pode passar os slides aqui. Por que disfarçado? É o pessoal que tem muito dinheiro do norte, mas ele chega no seu avião particular de 20, 25, 30 milhões de dólares, pousa no aeroporto particular que é próximo ao condomínio, e ele pega o seu carro, vai pra praia e anda de carrinho de golfe. Aí eu começo a aprender os carrinhos de golfe de Lamborghini, os carrinhos de golfe de Urus e de Ferrari, porque eles são os low profiles, tá? A gente tá falando de casa de 3, 9, 10 milhões de dólares próximo à ilha de Boca Grande. Então, por que investir em Port Charlotte? Porque é uma cidade, preciso mostrar pra vocês aqui, ó, aqui é a parte do Golfo do México, tá? Port Charlotte tá bem no meio. Vocês já ouviram falar de Fort Myers, ou Sarasota, ou Tampa? Port Charlotte tá localizada literalmente a 2 horas e meia de Orlando, 1 hora e meia de Tampa, 50 minutos de Fort Myers, 50 minutos de Sarasota. Ele já sul, tá? Fica ao sul de Tampa, exatamente. Ao sul de Sarasota e ao norte de Fort Myers. A gente fica bem no meio. Fort Myers tá para baixo, Sarasota tá para cima e ela tá aqui exatamente ao meio, tá? Então, Fort Myers crescendo pro norte, Sarasota pro sul, ela é a área da bola da vez que a gente fala agora. Port Charlotte teve um problema só lá. Foi criar os loteamentos, criou muito terreno,
só que uma expectativa muito grande em 1950, 60, 70, só que a inoculation não veio, entendeu? Os developers criaram uma demanda além do que tinha pessoas para vir. E aonde que está sendo suprida essa demanda e quando começou? Só veio começar alguns aninhos depois, em 2018, cara, entendeu? Porque em 2008 eles mobiliaram aqui, 10 anos depois voltou ao normal, e em 2018 começou um êxodo para Port Charlotte. Por quê? Cape Coral já tinha crescido, Fort Myers já tinha se desenvolvido, Sarasota já tinha se desenvolvido também, e o foco foi aí em Port Charlotte. Então Port Charlotte hoje, e quando eu falo de Port Charlotte, eu não estou falando da cidade completa de Port Charlotte. Eu estou falando de 3 condomínios específicos que eu quero que você possa passar, por favor. Pode passar? Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Esqueci. Pode passar? Pode passar? 2 condomínios. Você já passou também? Não. Pode passar? Não. Pode ir no condomínio, por favor. Acho que tem 3 fotos de condomínio específico. Pode descer. Pode passar o slide. Acho que passou o condomínio, não? Não. Não. Ah, inverteu a ordem. Pode passar, final. Nosso tempo tá curto, mas tudo aqui passou no vídeo, né? Vou falar pra você. Isso. Port Charlotte, eu resumi em 3 condomínios específicos. Por quê? Port Charlotte é uma cidade de 65 mil habitantes, 66.500, que recebeu 1,5 milhão de turistas no ano passado, tá? Então, e um fator bem importante, em Port Charlotte especificamente falando, 2025, 11 mil pessoas se mudaram para lá. Isso é um fator muito importante. 11 mil pessoas falando, se 10% comprarem uma casa, se tiver um déficit ou precisando de casas novas, a gente está falando de pelo menos mais 1.000 casas novas, ok? E nós decidimos focar aqui em construção de casas nesse condomínio específico, South of Cove. Estava conversando com o Felipe, ele quer construir aqui no Rotonda, que é onde é parecido com uma roda, aqui literalmente. De 2018 para 2024 foram construídas somente nesses 2 condomínios aqui 18 mil casas, tá bom? Literalmente. Só nesses 2 condomínios. Então o que eu tô falando, mostrando para vocês? Mostrando que o poder dos Estados Unidos, o poder de você mudar a realidade de um lugar, de um condomínio, de um loteamento em pouco tempo, né? Aqui você vê cidades sendo construídas. Orlando, por exemplo, 4 mil casas saindo no condomínio ao lado. Em Cleveland, por exemplo, 5 mil casas saindo no lugar. E aqui a gente viu 18 mil casas saindo em 2 condomínios específicos. Por que eu estou falando isso? Porque tem um condomínio específico que é o Meadows and Villas, que é esse aqui embaixo. A gente apelidou de Bola da Vez, apelidou de nosso condomínio, que foi quando nós precisamos de um propósito específico. Qual é o propósito? Fazer com que o brasileiro invista aqui nos Estados Unidos com ticket baixo e que ele aprenda a investir. Porque hoje vocês estão aqui para aprender. O que vocês vieram buscar aqui, cara? Como que eu vou investir tributariamente de forma correta, como eu vou investir aqui com as melhores pessoas e com as melhores opções, como, se eu quero me migrar para os Estados Unidos, como eu vou migrar para os Estados Unidos. Então, toda essa assessoria custa tempo, 14 anos de experiência, 20 anos de experiências aqui, 5 anos de experiência, e para isso, a gente quis focar num pacote só. Qual que é o pacote? Terreno. Falei, cara, vamos um propósito maior, ensinar as pessoas a comprarem terreno nos Estados Unidos, num lugar específico aqui na Flórida, e eles têm ganho de capital. Só quando vocês entenderem, as pessoas começaram a comprar terreno conosco há 1 ano e meio atrás por $20 mil. Hoje, esses terrenos de $20 mil, nós já vendemos eles por 32 a 34 mil dólares agora. Nós temos clientes hoje que já executaram lucro com o terreno na média de 25 a 30% de ganho de capital no bolso hoje com o terreno. Só que fala assim, Roger, mas tá bom, isso é muito pequeno, né? É terreno, como eu faço para ganhar mais? Você pode entrar com mais terrenos. Ah, mas ok, vai chegar um momento que o terreno vai acabar. Concordo, 100%. Mas qual que é a estatística da nossa empresa? 20% das pessoas que compram o terreno conosco, elas vão construir. Só agora, no segundo semestre, a gente está contabilizando aí que mais ou menos 20 pessoas, dos nossos clientes, vão construir. A D.R. Horton, que é uma das maiores, a número 1 dos Estados Unidos em construção, a D.R. Horton construiu em 2025 101 mil casas aqui nos Estados Unidos. Elas vão construir 200 casas nesse condomínio nos próximos 2 anos. Então nós temos alguns números privilegiados por estarmos lá e comprarmos dos developers, quem construiu o condomínio. Exemplo, numa parte específica aqui, tem
375 unidades que tem um desenvolvimento para construir 300 casas, tá? Então nós sabemos isso não é público, porque a gente tem conversa com quem criou esse loteamento. Quem criou esse loteamento é um grupo de judeus lá de Nova York. E devido a isso, nós estamos impulsionando muito, ensinando vocês a como modularizar e investir com o terreno. Hoje, qual que é a nossa meta como empresa? Só para vocês entenderem como tem mudado muito. Ano passado a gente teve um faturamento só para os terrenos, a gente teve um esforço até grande, a gente teve um faturamento de 3 milhões de dólares. Esse ano a gente está no primeiro quarter, a gente já faturou quase 4 milhões. Então, ou seja, a gente já fez o ano passado em 4 meses. E a nossa meta esse ano é faturar só com venda de terreno 12 milhões de dólares. Só com venda de terreno. Fora que eu não vou contabilizar casas que eu vou passar para o Felipe, que eu vou passar para um outro parceiro, que é a qual a gente tem pessoas consolidadas para construir lá na região. Então vocês não vão construir casa comigo. Vocês vão construir casa com o Felipe, vocês vão construir casa com quem eu validar. Eu sempre vou indicar as pessoas para... São selo de qualidade SIG. Qual é o selo de qualidade da nossa empresa? Eu vou pegar na sua... Qual é o seu nome? Eu vou pegar na mão do Márcio, por exemplo, e falar: Márcio, você quer investir quanto aqui nos Estados Unidos? Eu quero investir... Porque eu consigo fazer com 500 mil dólares. Eu vou dar uma assessoria para o Márcio. Eu vou falar assim: Márcio, você pode investir com terreno, você pode construir uma casa. Aqui você vai ter o X de bem capital, Y de bem capital. O que eu vou fazer? O Márcio, eu vou conectar o Márcio, agora primeiramente, com o João, que deu uma aula aqui para nós, tributário. Conecto com o João. Eu faço isso com outros parceiros também. Conectei com o João. O que você pretende? Pretende morar aqui para os Estados Unidos? Não, não pretendo morar. Tá bom, então para você a gente não vai na parte de imigratório. Pretende morar, vir para cá, ter residência fiscal aqui? Pretendo. Vou linkar você com uma pessoa que nós já validamos e deu tudo certo, vou linkar com ela. Mas você tem conta aberta aqui nos Estados Unidos? Já abriu conta? Não abriu? Então tá bom, tá aqui sua mão. Vamos lá abrir uma conta para você. E o que nós fazemos como empresa? Nós não vendemos só terrenos. Nós vendemos uma assessoria completa de toda a história nossa de quebrarmos pedra, vocês não vão quebrar pedra. É isso. O que o Gilberto, ele chama de Baby, tá fazendo aqui, o Gavê tá fazendo aqui, tá encurtando o tempo de vocês aqui. Picareta existe em qualquer lugar. E aqui também tem. E não é só brasileiro que é picareta, americano também. Tá, pô, até rimou. Sendo sincero, quando as pessoas perguntam assim: cara, por que vocês só focam em terreno? É tão pequeno, as pessoas acham que é pequeno. Eu falei: cara, pra mim ela é pequena, porque tem um propósito, estou ensinando brasileiros. E aí nós temos clientes hoje bilionários que decidiram... eu já percebi uma coisa: quanto mais rico, mais quer testar no mercado. Então eu conheço pessoas bilionárias que investem conosco e eles decidiram iniciar em vez de iniciar com 10 milhões, 5 milhões, vou iniciar com 100 mil dólares. Vou iniciar com 200 mil dólares. E teve gente que iniciou com 24 mil dólares. Foi o cara mais rico que eu conheci, começou com um terreno, 24 mil dólares. Hoje esse cara já está com um portfólio, depois foi para 16 terrenos, depois ele começou a construir as casas, está comprando casas e agora ele quer agora fazer multifamilies, ou ele quer fazer warehouse, e pular step by step aqui. Então, o que nós somos aqui? Nós somos uma empresa de porta de entrada para vocês se alavancarem aqui nos Estados Unidos com segurança, ticket baixo e, sendo sincero, terreno faz você... É como se você fosse uma diversificação do seu portfólio. Você pode investir com o Felipe aqui nos Estados Unidos, você pode investir com o Gilberto em Ocala, conhecidos, mas você também, se você tiver parte do seu patrimônio diversificado em terreno, eu garanto para você, até falo pro pessoal: como você garante? Eu garanto, porque quem detém o poder de venda somos nós temos, cara, a gente tem muita visibilidade, estamos vendendo muito hoje. Para que a gente vende? Pro brasileiro, a gente vende terreno pro brasileiro, nós vendemos construção pro investidor brasileiro, ou 95% são investidor brasileiro, alguns são chilenos. E quem compra a casa no final? O americano, que é o do norte, e ele não quer ter o trabalho de construir a casa. Ele quer comprar a casa pronta. Esse cara é a última ponta. Então nós temos todas as pontas. Vocês têm a oportunidade de ser investidor no terreno, vocês têm a oportunidade de ser investidores em construção de casa, vocês têm a oportunidade de morarem na região, como a gente acabou de vender para uma cliente. Cadê o Pedro Henrique? A gente vendeu semana agora, né, Pedro? Ela é da onde a cliente? São Paulo. Ela é de São Paulo, comprou uma casa, ela é de ir para morar em Port Charlotte.
Eu acho que é uma das casas que você foi e tá pronta agora, vai ir pra morar. É de férias? Casa de férias, desculpa. Casa de férias, pelo que o corretor Pedro aqui vendeu. A gente construiu a casa do 440, vendemos por 600 mil pra ela. 600 mil foi mais ou menos aí 26% de retorno de investimento pro investidor. Então nós literalmente estamos aqui para assessorar vocês. Pode passar, por favor. Ó, aqui é o crescimento que eu falei. Por que investir em Port Arthur continuando aqui? Porque é uma cidade que tem tudo que tem em Miami praticamente, tudo que tem em Orlando tem em Port Charlotte. E eu falo uma diferença de Orlando, que todo mundo quer ter um tesão em investir em Orlando, em casa de férias. Né? Eu falei, cara, eu quero ter uma casa de férias em Orlando. Eu falo, cara, se eles soubessem a rascada que ele vai entrar, porque eu já fui proper manager aqui, já gerenciei mais de 150 casas em Orlando, né? E eu não tenho mais empresa de gerenciamento de casas de férias, né? Eu não quero isso. E quando foi em 2023, eu entrei os meus clientes. Vendam as casas. O melhor momento de vocês venderem é botar dinheiro no bolso. Quem não vender vai se arrepender. E alguns se arrependeram. Foi o topo do topo da cadeia em 2023. Teve a correção agora. Então, quem comprou casa em 2023 de férias se arrependeu um pouquinho, pegou taxa de juros muito alta e as casas não estão se pagando hoje. Então hoje é um momento bom para comprar casa de férias de oportunidade. Mas ela não vai se pagar. Terreno, você vai investir e vai ter uma rentabilidade de 20% ao ano, tá? E ano passado a gente teve 20% de rentabilidade. Nossa projeção é finalizar esse ano com 20% e 2021, até 2020, final de 2027 com 2028 com 20% também. Tá, então nossa média, os terrenos hoje estão a 34 mil, nós vamos finalizar, e se não me engano, os terrenos a 39, 40 mil. Final de 2027 vamos finalizar bem os terrenos a 50 mil dólares, tá? Por que, Roger, não comprar terrenos em outros lugares? Porque nós decidimos concentrar a nossa força em Port Charlotte, literalmente. É o que nós, exemplo, a gente estava focado muito em construção, eu tinha um trabalho maior. Hoje eu foco muito mais em terreno e vem muito mais construção. Literalmente é isso. Então, para o meu business e para todos os brasileiros que estão junto conosco, é muito melhor para mim focar em terreno, atrair as pessoas e eu acabo atraindo o peixe grande. O peixe grande aqui, BD, veio através de terreno, entendeu? Ele viu a movimentação, viu o que a gente estava fazendo, aconteceu e tá vindo pessoas, estão vindo atrás de terreno. César Mernotti comprou o terreno conosco. Estamos negociando com ele para ele construir, ainda fazer um marketing com ele aí. Deixa eu falar. Tanto área comercial como residencial. 100% residencial, esse condomínio. Ele dos dois que a gente tem, tá 100% comercial. Pode voltar residencial. Pode voltar aqui um slide, por favor. Aqui, ó. Esse aqui, sim, tem terrenos... Aqui, ó. Essa aqui é uma zona comercial. E... aqui em cima tem uma zona comercial. Esse é o único que tem zona comercial, tá bom? O resto, zona residencial, 100%. Pode passar, por favor? Pode passar. Esse aqui é o Meadows and Villas, é um condomínio específico. Ele não tem acesso ao Golfo do México, que é onde você pode construir a sua casa de fundo para o mar, para o lago e ter acesso a Boca Grande, né, que é híbrido. Ele não tem acesso. Mas ele é o padrão que o brasileiro ama. Qual que é o padrão que o brasileiro ama? Ele chega lá, aqui quando você vai comprar um terreno nos Estados Unidos, o terreno, a maioria das vezes, ele é sujo. Ele tem arborização aqui alta, né? Esse terreno não. Esse condomínio não. Então o condomínio, você chega, é grama. É igual o padrão brasileiro mesmo. Então o brasileiro chega e vê e fala, cara, aqui que eu quero construir a casa. Aqui eu quero construir para alguém. E aí o mais legal, tem rede de água, rede de energia, rede de esgoto. Por que eu falo isso? Porque aqui tem muitos lugares que não existem isso. E aí você vai comprar um terreno, às vezes, barato, que vai ser caro. Porque quem vai ter essa dor de cabeça vai ser quem vai estar construindo. Deixa eu ver. Tem alguns condados de algumas cidades e te obrigam a fazer o desenvolvimento da rede de esgoto. Então, por exemplo, se a rede de esgoto está a uma certa distância do seu terreno, ele não te aprovam a licença de obra da casa com a fossa 7. Exato. Ele te obriga a construir a canalização do esgoto, a rede, e te cobra. Exatamente. Não é você que vai construir, não. Ele quis, para construir isso aqui vai custar tanto e você vai pagar.
Aí você vira e fala assim, tudo bem, mas tem 5 terrenos do meu lado que também vão se beneficiar disso. Aí ele fala, tudo bem, quando eles construírem, eu falta deles, te devolvo o dinheiro. Exato. E faz isso, Poinciana, Power falando, tem uns de $60 mil, é exatamente isso aí. Tá pra isso. E esse ano tem o terreno e por esse ano leilão por $5 mil em 2 picados. Show. Hoje eu tenho certeza que esse terreno tá no mínimo $50 mil, no mínimo $50 mil, tá isso aí. No mínimo, Poinciana, porque eu conheço bastante Poinciana e Poinciana, Ocala, Cibre, Citro, próximo, em relação a ser bonito, aconchegante, ter atratividade, não se compara com o Forte Char. Forte Char, pra mim, vocês vão lá, quem puder ir, fazer, tá? Vamos lá, até me comprometo a fazer um passeio de barco, pra ter uma ideia legal lá da região e conhecer as regiões, vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante, quem quiser ir. Porque é o Premium, né? O Premium, vamos fazer o Premium lá, e Forte Char vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. E fator importante, aqui você não usa o Health Department, porque quando você não tem uma rede de esgoto, ou quando você não tem uma rede de água, você precisa ir para o Health Department. E para ir para o Health Department, já aconteceu em outros lugares com a gente, 6 meses para aprovar um permit de construção de uma casa. Além que você vai gastar muito mais com a rede de água e muito mais com poço artesiano, tá? Então aqui não, você tem tudo, você tem rede de água, rede de esgoto, rede de energia, pavimentação. Ponto, você não vai gastar. Ponto e coisa legal. Condomínio, valor do condomínio, $12,50 por mês. Cara, é irrisório, né? A gente tá falando de $150 no ano. Valor do IPTU, a média, $400 no ano, tá? Essa é a média específica. Então, como eu estou falando para investidores aqui, hoje você tem a oportunidade de recomprar um terreno, mas se você quiser entrar como um investidor, nós temos a oportunidade de pacotes aqui de $270 mil, pacote de $540 mil, pacote de $810 mil, pacote de $1 milhão em terrenos, que você vai ter uma média aí de rentabilidade de 20% a 25% em 12 meses. Eu sempre falo isso, eu estou usando o terreno como forma de diversificação do seu portfólio. Hoje vocês vão dar uma olhada aí com o Felipe, vocês vão ver o padrão de casa. Então, quando vocês focarem, olharem para Forte Char, lembra que tem terrenos para vocês diversificarem e fazer dinheiro com terreno. Vou mencionar que os terrenos são todos, né, feitos por Tyro Company. Explica essa parte da segurança, da transação, que eu acho importante. Você sabe como funciona uma transação aqui? De compra de imóvel? Deu para ter um nosso não? Cara, isso é legal. Obrigado, Felipe, por lembrar. Se vocês for comprar um terreno conosco, como funciona? É a mesma coisa de padrão de comprar uma casa, tá? Vocês vão escolher o terreno. Depois de você escolher o terreno, o terreno é $32 mil. Vão comprar à vista? Ok. Você vai pagar $1.000 de depósito, tá? Esses $1.000 vocês não vão enviar para nós. Vocês vão enviar esses $1.000 para o cartório. Chama-se Tyro Company aqui. A gente vai enviar juntamente com o contrato. O cartório vai fazer uma pesquisa de 15 a 20 dias. Checar se não tem problema com o IPTU, se não tem problema com pagamento de condomínio, se não tem problema, se não tem nenhum tipo de problema ou uma pegadinha, porque pode ser um terreno às vezes de leilão, não é o nosso caso, a gente não compra terreno de leilão, um fator específico. Checou isso, daqui 15 dias o cartão vai falar assim, ó, por favor, esse aqui é a sua alta, o valor do seu registro é $1.600 e envia o restante do pagamento. Você vai enviar o restante do pagamento para o cartório e não para mim. Depois de 20 dias é transferido para o nome de vocês e somente depois que for transferido para o nome de vocês é que eu recebo o dinheiro como empresa. Isso é para eliminar a fraude aqui nos Estados Unidos. Hoje, como a gente já tem uma confiabilidade muito maior, tem alguns clientes que já compram direto, pagam direto para nós. Mas, como nós não nos conhecemos aqui, nós nunca oferecemos esse pagamento diretamente para nós, e sim com o Tyro Company. Eu quando vou comprar uma casa, vou fazer qualquer outra coisa, sempre vai ter o cartório aqui, que é o agente mediador entre o comprador e o vendedor. Ponto importante, a gente senta, qual que é a nossa registro do imóvel, que a gente pega para vocês aqui. Tem 3 tipos de registro. Um que não dá garantia de nada para você, chama-se Quick Claim Deed. Um que é uma garantia média para você, que chama-se Special Work Deed. E tem a garantia máxima aqui, que é o General Work Deed. O que é isso? É um registro de matrícula com seguro. Se eu vender um imóvel para você, esse terreno, daqui 2 anos eu sumir,
e apareceu uma dívida lá de 12 mil dólares que o cartório não viu nos estudos do cartório. Tá? E você já construiu uma casa lá. E apareceu uma dívida. Quem vai pagar essa dívida? Você? Não. Tem um seguro dentro da matrícula que tem uma política que chama-se General Mortgage que vai pagar isso para você. É um seguro que ampara o passado, presente e futuro. Então, quando vocês comprarem uma propriedade, seja terreno, casa, comprem com a General Mortgage. Não foi falado isso aqui, é bom mencionar porque isso é muito importante vindo pra cá. Que só aplica para casa ou qualquer outra coisa. Tem obra as validades aí? Não. Aqui não, eu tô tirando o seu nome. Isso. Por exemplo, um prescreve, não. Quando tiver no seu nome, se estiver pagando todos os impostos, tem como você perder, fechou? Tem como você perder seu terreno? Tem, se você não pagar IPTU, e não pagar condomínio. Tem como você perder seu terreno. Tem como passar, deixa eu ver como a gente finaliza ali. Pode, na verdade, que isso aqui é um sisteminha nosso, tá? A gente tá criando, ó, tem compra e venda, o sistema nosso mesmo, aqui tem o Zillow que vai ter, a gente vai lançar o nosso Zillow próprio, a pessoa vai poder entrar aqui, clicar, comprar, fazer pagamento, ir para cartório, tudo online. E vai ficar pronto no próximo mês, a pessoa vai ter acesso sem login, vai ter todos os documentos da empresa, de vocês lá, tudo dentro do sistema que vocês vão ter acesso. Como se comprar um MRV no Brasil, tá? Pode me baixar aí, por favor? Vou passar aí lá pro pedal. Vocês vão encerrar. Pode ir. Valor de casas vendidas na região, tava a casa de canal com 1 milhão, 1 milhão e 900, 1 milhão e 200, que é no condomínio de Salto do Fogo, a gente começou a construir. Pode achar. Dry Lot, e as casas do Miro, e as casas do Badrão do nosso Puino, porque estão sendo construídas. Pode achar. Valor, hoje a gente parcela 32 do valor de um terreno, 32 mil dólares, sendo 8 mil de entrada, 12 vezes de 2 mil dólares, sem true, tá bom? Qual que é a vantagem de comprar um terreno à vista? A gente dá um desconto de 1.600 dólares para o cliente, que é a taxa de registro do imóvel, ok? E quando vocês entram na parte de investidor mesmo, que a gente está falando de investimento aí acima de 270 mil dólares, a gente conversa, que é um outro patamar de conversa, aí vocês me chamam e conversam com o DB e vai sentar conosco e a gente vai falar de investimentos aí a partir de 270 mil dólares, a gente tem pacotes assim de 10 terinos em diante. 10, 20, 30, 40, assim. A gente vai em Orlando também, Roger. Vamos esticar esse papo e eu quero também, quem tiver interesse, ir ao Quartzart também, levar a galera lá da semana. Tá? Tentei correr o máximo. Cara, desculpa, estourou o nosso tempo, o hotel tá doido ali, né? Passou do tempo. A gente tem o Experience daqui a pouco pros Premiums, né? E agora a gente tem a falência do Laércio também, que é um grande amigo, produtor musical, investidor nosso também. Vai tá falando. Você já sentiu essa, já tá pronto pra comprar. Ela aqui é pronto. Acho que tem mais gente talento, tem mais gente, tá fechado. E depois, galera, a gente tá muito apertado do tempo, não sei quem tá de carro aqui. A gente vai ter o Raio-X de Miami com o Johnny, né, o pessoal do Premium. Então a Marina tá esperando, a gente tem um deslocamento ali de 18 minutos daqui pra lá. Depois só o último, gente, que quiser seguir pra gente no City, a favor de onde tem um QR Code aí. Meu irmão, muito obrigado. Ó, a gente, semana atrasada. Próxima semana, o Paz e Investidores vão estar lá com a gente também, então faço questão. Acho que o Ira já veio aqui, ó. Quero ir, tô junto. E a gente vai marcar um almoço também em Orlando pra vocês virem bater aqui. Então, eu assino embaixo. Tamo junto, obrigado pela contribuição aí. Obrigado demais, gente. Passa para o blog aí. Cara, o evento foi muito bom, o evento foi sensacional, deu pra aprender bastante coisa sobre o mercado imobiliário. E mais uma vez, deve ser muito modesto, a SIG destacou muito, apesar de ter pouco tempo de história, mas tem muita experiência já no mercado imobiliário e conseguiu aí facilitar para os brasileiros investirem aqui. A SIG mostrou hoje no evento, tem mostrado aqui durante os anos que não é tão difícil investir aqui nos Estados Unidos. Então, vamos amanhã tem mais evento, segunda-feira também, e eu acredito que vai ser melhor do que foi hoje, tá bom? Vamos lá. Ó, terminou agora a palestra, pouco tempo, o dia todo lá, agora a gente veio no jantar aqui agora para debater e falar sobre a palestra. Vamos com a gente, bora. Muito legal hoje a gente tirar a lição e falar para você que está nos assistindo. Hoje o evento literalmente foi para brasileiros aprenderem como investir aqui com segurança. E o mais legal foi que falou hoje sobre, primeiro, né, como você se proteger aqui
de forma contabilmente, criando um offshore, a forma que você vai pagar menos imposto, a forma que você vai fazer uma estrutura para sua família, blindar você aqui nos Estados Unidos e também frente ao Brasil. A gente esteve ali falando sobre migração, para quem quer migrar aqui para os Estados Unidos, quando a gente teve advogados lá falando sobre isso. E aí sim, depois que você teve como enviar remessas de dinheiro, como se proteger de forma migratória, como vir para cá de forma responsável, legal, você como investir o seu capital aqui nos Estados Unidos. Então hoje foi um pacote completo, ensinando como o brasileiro deve dolarizar aqui e com segurança, com risco mínimo e com rentabilidade. É assim que eu, Paranamos, eu tenho ido no evento de hoje. Bom, agora uma pergunta séria. Tirando a nossa palestra da SIG, qual foi a melhor palestra hoje? A primeira, do Johnny, que falou sobre o mercado imobiliário de Miami, e tudo mais. Realmente, por mais tempo que Miami passe ali, a escassez só aumenta e o preço só sobe. E vai acontecer com Port Charlotte isso. Tenho certeza que nos próximos 10, 15, 20 anos, a Port Charlotte ela é menor que Miami e vai acontecer. Já aconteceu com Boca Grande, né? A ilha de Boca Grande já aconteceu, então eu tenho absoluta certeza que nos próximos anos aí pode acontecer muita coisa legal ali em Port Charlotte, inclusive a valorização do seu imóvel. E você? Acho que o conjunto de tudo que foi apresentado hoje é muito gratificante, porque fala de tudo que a SIG já faz hoje, né? O trabalho que a SIG faz de apresentar um contador para os investidores, de apresentar também os números exatos que foi apresentado, né? Apresentar novos parceiros com a construção e até na questão da imigração também, que teve uma palestra que falou sobre. Eu acho o pacote completo que a SIG já faz, né? E hoje foi apresentado isso para todos os investidores que estavam lá e no final o Roger chegou e falou do conjunto completo e tudo que a SIG já apresenta hoje para os investidores. Eu achei isso bem interessante. Cara, isso é bem legal que você falou hoje. Verdade, hoje que foi proposto lá, foi o que nós realmente já fazemos com a empresa, cara. Muito legal. Você falou, você pega na mão e faz todo aquele processo. Cada investidor procura a SIG hoje. Tá bom. O que você achou, Filipão? Qual pra você qual foi melhor? Cara, vocês já comentaram aí quase todas. Eu gostei de verdade do seu João lá. Sou o João, né? Foi muito, principalmente o final, que é uma vontade interna nossa de tokenização de imóveis. Parece muito complexo e é igual aquele negócio, né? Quando tá começando criptomoeda, todo mundo fica meio assim, meio medo. Mas eu acredito que é um mercado que a gente pode atingir e enfim, levantar muito recurso factível. E eu acredito que isso é o futuro do mercado. Tá acontecendo, mas vai ser o futuro, né? Porque a bem do Trust, protegendo com criptomoeda, as pessoas poderem pagar, fazer isso factível, com contrato, com lastro, tudo bem sério, cara. Eu acho que assim, pode ser uma estrutura de uma operação muito brava. Isso é brava mesmo. Resumindo o que o Felipe falou de forma mais simples, é como se nós você vai poder comprar uma casa com criptomoedas, só que nós vamos tokenizar essa casa, disponibilizar isso numa blockchain e você vai poder comprar uma moeda, uma criptomoeda, que isso vai rentabilizar de acordo com a venda do imóvel e de forma que tenha lastro, como o Felipe falou. Então foi algo bem legal, que é o futuro, que nós acreditamos que vai haver muita tokenização aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no mundo mesmo. E gente, fechando com chave de ouro mesmo, foi um evento sensacional para ensinar você, brasileiro, a como dolarizar o seu patrimônio com segurança e falando um pouco até de futuro, que é até a questão de tokenização de imóveis aqui nos Estados Unidos. Então, para você, investidor, que quer aprender a dolarizar patrimônio com ticket baixo, através de terrenos, sabe quem é? É com a SIG. Vamos que vamos, e a gente tem o melhor produto para você.